Sejam muito bem-vindos ao Melwood Pub Podcast. Falou em podcast, falou em Melwood Pub. Apresentação, Maurício Simões. Welcome, lads! O Melwood Pub Podcast está de volta. E claro, o assunto principal não podia ser outro, já que neste mês de fevereiro tem início o mata-mata da UEFA Champions League. O Liverpool vai enfrentar a equipe do Futebol Clube do Porto e o assunto mais importante com certeza é este confronto. Comigo, o vice-capitão da porra toda, Cledi Cavalcante. De onde você fala? De Recife, eu sou Cledi Cavalcante e olha, tô sentindo o cheirinho do Hexa já. Comigo também, Leandro Martins. Tudo bem, Leandro? De onde você fala? Fala, galera. Tudo bem, Maurício? Eu falo de Poços de Caldas, Minas Gerais. E é isso aí, vamos que vamos. E o primeiro dos nossos convidados, ele já esteve aqui no Melwood Pub, Lucas Chaves Consta. Tudo bem, Consta? De onde você fala? Fala aí, galera, tudo bom com vocês? O Lucas Chaves já tá um pouquinho mais desacostumado, né? Tudo é Consta, mas eu falo de Barra Mansa, Rio de Janeiro, pra quem não sabe, que provavelmente é muita gente. E só um comentário rápido que eu gostei do jeito que você falou, podcast. Ah, aqui é meio Paulo Antunes. Só falta começar a falar touchdown e começar entre outras coisas. Também temos outro convidado aqui. Ele já esteve aqui no Papo Copeiro, mas agora está participando do debate. Vinícius Fernandes, jornalista, participante também do projeto Future FC. Tudo bem, Vinícius? Tranquilo? De onde tu fala? Tudo bom, Maurício, tudo certo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Falo de Porto Alegre. É um prazerzão estar com vocês, falando sobre aquilo que eu amo muito e sempre defendo nos canais do Future que eu tenho a oportunidade de participar, que é o Liverpool. É isso aí. Eu já antecipei que o nosso assunto principal é a UEFA Champions League. Vamos enfrentar o Porto, vamos fazer um apanhado geral de tudo que pode rodear este confronto, destaques das campanhas das duas equipes, os principais destaques de cada time, o que cada equipe pode oferecer em campo e, claro, os números que cada lado tem até chegar este confronto de oitavas de final. Eu sou Maurício Simões, falo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Este é o Melwood Pub Podcast. E fique ligado e vamos começar o assunto principal, tocando barco. Agora, no Melwood Pub, é hora de debater a UEFA Champions League. Na UEFA Champions League, o Liverpool enfrenta o Futebol Clube do Porto, equipe portuguesa que esteve num grupo com Besiktas, RB Leipzig e Mônaco. A equipe do Porto que na história enfrentou a equipe do Liverpool por 4 vezes e todas elas por competições europeias. A primeira vez que Liverpool e Porto se enfrentaram foi pelas quartas de final da Copa da UEFA, até então chamada assim, hoje conhecida como UEFA Europa League, na temporada 2000-2001. O Liverpool enfrentou primeiro o Porto em Portugal. O jogo foi no dia 8 de março de 2001, empate em 0-0. O jogo de volta foi no dia 15 de março, 2-0 jogando na Inglaterra. E também teve confronto pela fase de grupos da UEFA Champions League na temporada 2007-2008, temporada que o Liverpool vinha de um vice-campeonato diante do Milan. Primeiro confronto também em Portugal foi 1-1. E jogando na Inglaterra, goleada Red 4-1. Detalhe, então o Liverpool ainda não perdeu para o Porto jogando em Portugal. E em casa não sabe o que é perder ou empatar. O Liverpool só venceu o Porto até o momento, jogando em casa. Pegando alguns dados das campanhas das duas equipes, o caminho que Porto e Liverpool tiveram que chegar até as oitavas, o Porto esteve na UEFA Champions League jogando com o Mônaco, o Besiktas e o RB Leipzig. Então eles jogaram pelo grupo G. O Besiktas foi o primeiro jogo do Porto, derrota por 3-1, jogando em Portugal. O Mônaco foi derrotado pelo Porto 3-0, jogo no Principado de Mônaco. O Leipzig venceu o Porto por 3-2, jogando na Alemanha. Em Portugal, o Porto deu o troco 3-1 no Leipzig, empate em 1-1 com o Besiktas jogando na Turquia. E o Porto fechou 5-2 contra o Mônaco e está
classificado. Já o Liverpool, na fase de grupos, contabilizando apenas a fase de grupos, o Liverpool terminou invicto, mas estreou com 2 empates. 2-2 com o Sevilha, jogando em casa, empatando em 1-1 com o Spartak na Rússia, depois 2 goleadas, 7-0 no Maribor, 3-0 no Maribor. Primeiro jogo na Eslovênia, segundo em casa. Depois empate em 3-3 com o Sevilha na Espanha e o Spartak Moscou em casa fechando 7-0. Assim, as equipes chegaram até o momento. Apenas destacando a temporada do Porto, o Porto é líder do Campeonato Português, 16 vitórias e 4 empates, invicto até o momento. O Porto tem 49 gols marcados e 10 sofridos. Na Champions League marcou 15 gols e sofreu 10. Na temporada como um todo foram 35 partidas, 26 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, com 86 gols marcados e 25 sofridos. Então o homem a ser observado nesse time do Porto, o artilheiro, Vincent Aboubakar, 26 gols marcados. A equipe do Porto, do técnico Sérgio Conceição, o time do Porto vem interessante, o time do Porto. E eu queria já abrir com o Vinícius para tentar traçar um paralelo entre as duas equipes, visto que elas têm algumas características parecidas, apesar de terem diferenças fundamentais em alguns pontos. O time do Liverpool e do Porto gostam de jogar com pressão, mas, ao contrário, o Liverpool tem muita dificuldade no jogo aéreo, mas o Porto tem no jogo aéreo uma das suas fortalezas. E o Porto tem algumas outras qualidades, que é jogadas em profundidade, que o Liverpool também tem dificuldade de defender. Mas eu quero saber, Vinícius, o que o jogo do Liverpool pode oferecer de positivo nesse confronto com o Porto e que ameaças o Porto pode trazer para o Liverpool? Então, Maurício, primeiro sobre as ameaças do Porto, eu pude fazer o guia da UEFA Champions League para o Future, que foi ao ar agora enquanto estamos gravando na quarta-feira, felizmente com muita repercussão, e cada analista destrinchou um time. Eu fiz sobre o Liverpool, e o Luiz Cristóvão, que é um jornalista português brilhante, sempre recomendo os textos dele, é um excelente analista, ele analisou o Porto. E no texto dele, ele realmente esmiuça o Porto, o modelo de jogo da equipe. E, assim, a grande semelhança entre Liverpool e Porto talvez esteja muito mais no esquema, né? Ambas jogam um 4-3-3, com um volante, 2 apoiadores e 3 atacantes, devem ir a campo assim. E o miolo de meio de campo do Porto, ele é um miolo mais cadenciado, é um miolo de meio de campo menos físico, que gosta de trabalhar a bola em um jogo mais curto, mais apoiado. O Ander Herrera, o Herrera mexicano é o primeiro volante, ele é um cara muito técnico, um jogador muito leve, não um jogador tão físico. Depois tem o Sérgio Oliveira e o Oliver Torres. O Oliver Torres é um jogador que só dá certo no Porto, é um cara que voltou pro Atlético de Madrid, tem um histórico positivo na base da Espanha, mas só dá certo lá, um jogador também muito leve, um cara de jogo curto, de futebol apoiado, ele é realmente o mentor. E na frente tem esses caras que tu falou, assim, 2 que a gente pode citar é o Brahim e o Aboubakar, que são jogadores muito físicos e que certamente vão dar muito trabalho, sobretudo o Aboubakar. O Aboubakar, ele é, sem sombra de dúvidas, o cara que do trio ofensivo é o cara que deve preocupar mais a defesa do Liverpool. Acho que a defesa do Liverpool tem que ficar de olho, porque ele é um jogador que alia é um jogador muito potente, né? Ele alia força física, velocidade, explosão. Ele vai atacar muito a linha do Liverpool, a última linha do Liverpool, ou seja, ele vai tentar entrar várias vezes, entrar nas costas dos zagueiros. A defesa do Liverpool joga muito adiantada, sobretudo na partida de Anfield, então pode ter certeza que ele vai estar a postos para receber uma bola em profundidade, receber uma diagonal e estar em situação de finalizar na cara do Karius. E sobre o Liverpool, o jogo do Liverpool, assim, para mim, há pelo menos algumas temporadas, ele passa fundamentalmente pelo sucesso da primeira pressão. Quando o Liverpool consegue encaixar a primeira pressão no trio de ataque, Salah, com o trio de ataque, Salah, Firmino e Sadio Mané, ele tem, assim, 70% de possibilidade de vencer a partida. Tanto que muitas vezes ele faz primeiros tempos muito bons, com scores elevados, às vezes inclusive deixa escapar os resultados, como foi o caso do jogo contra o Sevilha, justamente porque o jogo dele exige muito vigor físico e também muita, até na verdade um pouco de saúde mental dos jogadores, porque eles precisam estar sempre atentos, na verdade. O jogo do Liverpool é um jogo que
faz uma pressão na bola muito grande e quando recupera a bola não cadencia o jogo, tenta resolver o jogo o mais rápido possível. Ou seja, ele tá o tempo todo tentando pegar a bola e resolver, pegar a bola e resolver. É um time de transição pura. Isso deixa os jogadores exauridos e esgota muitos jogadores, tanto físico quanto mentalmente. Talvez essa seja uma das razões pelas quais o Liverpool, para mim, seja um time tão frágil mentalmente. Para mim, isso está intrinsecamente ligado ao modelo de jogo do time. Mas, assim, sem querer me alongar mais, deixando os outros já, né, levantando a bola para os demais companheiros, assim, eu acho que o nosso sucesso passa fundamentalmente por isso, assim, por a gente conseguir encaixar essa primeira pressão, sair na frente, quem sabe matar o jogo no contra-ataque. Certo. Consta, o que tens a dizer aí sobre a equipe do Liverpool, esse confronto com o Porto, o que podemos esperar? Mas então, eu concordo com o que o companheiro falou, mas tem uma questão que me deixou um pouquinho otimista sobre a questão do Liverpool não costumar reagir quando vai tomar a reação do adversário, que é o jogo contra o West Bromwich. Porque quando a gente tomou os gols, logo em seguida a gente teve o gol quase reacionário do Salah, se eu não me engano. Aquilo me mostrou que o time, mesmo se abrir o placar e tomar virada, um possível empate, ou seja com dificuldades, que o time pode reagir, tem mentalidade suficiente para isso. Só que, de fato, se o time não encaixar a primeira pressão ou tiver que marcar demais, subir demais, e o jogo ficar travado, quanto mais demorar para fazer o gol, né, no caso se fizer, que esperamos que sim, a tendência é que o jogo fique mais pro Porto. Assim, eu particularmente não tenho visto muito do Porto na temporada, mas creio que tenha esse traço também semelhante, sendo dois times que jogam de forma semelhante, como já foi dito, vai ser complicado para até fazer gol caso os times se alonguem demais no famoso estudo do adversário. Mas com Salah, Mané e Firmino na frente, a confiança é completa que alguma coisa vai sair dali. O Liverpool faz jogos com muitos gols, né, como todo mundo fala, narradores, comentaristas, jornalistas, torcedores, todo mundo fala que faz muito gol, mas toma muito gol. Mas a minha esperança tá no Big V, né, no Virgil van Dijk, que faça alguma diferença nessa Champions League agora, né, para ver o que rola. E infelizmente estamos sem um meia criativo, né, com o Felipe Coutinho. Eu vou até discordar um pouquinho do que foi dito, que sem o Felipe Coutinho acho que a gente não tem dois criadores, a gente tem um meio, de fato, meia, né, que é o que a gente chama de no videogame MC, não é MEI, né, que o MEI seria o armador, o atacante. A gente tem três marcadores que tem bom passe e boa armação, entre aspas, né, que são o Emre Can, o Milner e o Henderson. De resto, a gente tem o Wijnaldum, que não vai ajudar muita coisa, né, nessa parte pelo menos, e o Chamberlain, que começou bem, mas começou a decadência. Mas no momento é isso que eu consigo enxergar. Sim, até não sei se vocês podem concordar ou não, mas o avanço do Henderson para deixar de ser o primeiro cara ali que protege a zaga e inverter papéis com o Can, vocês não vem aí como uma possibilidade de tentar amenizar talvez um pouco da ausência do Coutinho, pelo menos nesses momentos, eventualmente caso não venha colocar algum outro jogador no meio de campo, para mantendo até esse esquema, caso não altere a sua forma de jogar. Não sei se o Cledi tem alguma coisa a comentar. Olha, isso é até um ponto que eu ia destacar aqui nos que eu percebi do histórico recente do Liverpool, é que você vê o crescimento do Can dentro do campo, que o Can sempre foi um jogador muito regular, um jogador jovem ainda, um jogador que tem muito potencial, né? Não é à toa que existe a boataria de que ele pode ir para a Juventus e tal, e com todos os méritos, né? E uma evolução uma evolução no futebol do Can nas partidas mais recentes,
temporada também no geral. E você também, o retorno do Henderson após a última lesão, aí ele estabelecendo essa função ofensiva e defensiva, porque eu acredito que o Henderson tem uma visão de jogo muito boa, certo? Não vale aquele estigma de ser o novo Gerrard, mas ele consegue fazer uma boa distribuição, ele consegue fazer bons lançamentos, né? Somente quando a bola, quando está em posse da defesa, normalmente ele volta para dar primeiro daquela opção na cabeça de área e também distribuir para as pontas, distribuir para o meio no que tiver melhor ali, que aquela posição inclusive é bem privilegiada assim, em termos de você observar onde está todo mundo. Então eu acredito que a evolução do meio campo, juntamente com o Milner, né, e também temos opções, que é o Oxlade-Chamberlain, que joga pelo meio, mas também é um jogador de explosão, é um jogador que é veloz, mas também tem força física, então é um jogador que pode servir tanto para dar uma segurada na bola, ou partir em velocidade, e isso combinando com o ataque, né, que o ataque já não tem muito o que fazer, apesar do Mané não estar no melhor do seu futebol em comparação à temporada passada, ele é assim um jogador que é importante, um jogador que eu acredito que ele está recuperando a confiança, né? Porque ainda que de forma tímida o futebol dele tem evoluído um pouquinho, né? Em comparação ao início da temporada, mas aí você tem um Firmino que também faz essa função de atacante, também faz meio com a função de meio armador, que ele volta um pouquinho, ele puxa a marcação, ele dá o passe, aí também tá lá na frente para concluir. Então é um jogador que corre o campo todo, uma maluquice. Acho que isso tem como envolver o Porto. E o Salah dispensa comentários. O Salah, inclusive, por várias vezes foi eleito o jogador da semana durante a fase de grupos da Champions League, dado ao desempenho notório, que não é só na Premier League, em todas as competições. É o nosso homem gol de hoje, né? Não faz o perfil do homem gol, né? Que é o cara parrudo, o cara grandão, o cara que dá de cabeça, né? Aquele famoso centroavante que faz o pivô, mas é um cara que joga da ponta, mas ele consegue ser bem incisivo, bem ofensivo, e até como o Rob Fowler falou recentemente, o cara faz gol de todo jeito, né? O cara faz gol de cabeça, o cara faz gol de perto, de longe, o cara a cara com o goleiro, ele consegue ser clínico. Esse vídeo que ele fez com a zaga do Tottenham no final da partida. E eu falando assim do aspecto do meio para frente, é importante a gente destacar também do meio para trás, porque o reforço do Van Dijk ele vai ser muito importante para essa fase do mata-mata, especialmente o Porto, que tem atacantes que podem fazer uma disputa mais de força ali, e o Van Dijk, como ele já é excelente em bola aérea, quem assistiu o jogo do Tottenham pôde confirmar isso também, que ele tem um posicionamento absurdo, ele vai ajudar muito. O que me preocupa mais com o Liverpool, apesar de toda essa imprevisibilidade, que você não sabe o que esperar do Liverpool quando ele entra em campo. Normalmente você espera uma goleada, você espera um jogo difícil, e é um jogo, ele acaba o Liverpool deixa esse jogo aberto, né? Esse jogo porque você não sabe qual Liverpool vai estar em campo nesse dia. Exato, ou então qual Liverpool vai estar em campo em cada tempo, na verdade. E o que me preocupa mais no Liverpool são as questões dos laterais, porque os laterais eles costumam ser muito ofensivos, né? Costumam apoiar de fato. Foi até uma coisa que o Vinícius ele apontou de forma excelente lá no site do Future. Eles são muito ofensivos, eles avançam muito, eles apoiam muito o ataque pelos flancos, que é uma das maiores armas que o Liverpool tem. E quando a bola se perde, ou então a equipe adversária consegue passar dessa pressão que o Liverpool faz no território defensivo do adversário, ele acaba tomando bola nas costas, muita jogada acaba começando das pontas, aí deixando os zagueiros expostos, os zagueiros têm que sair para dar combate, acaba deixando espaço, né? E é até importante que os meias ajudem nisso, ajudem
nessa marcação, já que não temos um volante de ofício, aquele famoso primeiro volante, aquele cara famoso cão de guarda, aquilo na cabeça da área. Então, as preocupações defensivas se dão através do próprio posicionamento defensivo, principalmente quando um time tem uma proposta tão ofensiva assim. Essa é a preocupação, mas acredito que contra o Porto a gente vai fazer uma grande partida e podemos sim vencê-los, apesar de eles terem um time muito arrumado, e não podemos subestimá-los, que eles são líderes do Campeonato Espanhol, com muitos gols feitos e poucos gols sofridos. É claro que na Champions League eles acabaram tomando mais gols, mas isso não pode tirar o mérito de uma possível defesa mais sólida, já visto que eles também usam eles também se valem de um primeiro volante, um cara marcador, para ajudar ali a não deixar os zagueiros expostos. Então, de toda forma vai ser um grande jogo, e como torcedor do Liverpool não posso temer nenhum adversário, porque se eu for para ficar escolhendo adversário, para temer adversário, é melhor nem ir para a Champions League, não é verdade? Eu concordo muito e assim, te digo que até nessa questão que a gente comentou, entre recuar um pouco o Kahn e avançar o Henderson, eu gosto mais do Henderson distribuindo o jogo. Acho que os melhores momentos dele, desde que ele chegou no Liverpool, acho que 2011, acho que ele chegou no Liverpool, ou 12, enfim, acho que foi jogando mais recuado numa primeira faixa, mas principalmente porque eu acho que o Kahn evoluiu muito. O Kahn teve pra mim, não sei o que vocês acham, mas pra mim ele teve uma notória evolução nessa temporada, ele evoluiu muito. Eu até escrevi nesse meu texto que ele deu uma certa cadenciada naquela condução desenfreada dele, porque nas últimas temporadas, desde que ele chegou, e um cara muito novo, né, ele pegava a bola, baixava a cabeça, corria e ele perdia muito a bola. Ele era um dos jogadores que um dos maiores índices de perda de bola era dele sempre. Ou ele perdia errando um passe, ou ele perdia conduzindo a bola, se isolando, indo pra linha de fundo, porque ele também é um jogador muito físico, então ele tem facilidade de passar por jogadores protegendo a bola, mas ele acabava exagerando nisso. Então dá pra ver que ele é um jogador cada vez mais inteligente e consciente, que a idade está chegando, está fazendo bem ao Emre Can, e por isso eu torço muito para ele ficar no Liverpool. E por isso também eu acho que é importante ele estar numa faixa mais avançada, já que ele tá conseguindo ser um pouco mais esse apoiador. E também por uma outra característica que ele faz muito bem, que é a pressão nos volantes. Ele é um cara muito físico. Se o Liverpool quer fazer uma pressão mais forte, mais carregada nos volantes adversários, o Kahn é um cara perfeito para isso, porque ele tem explosão e tem força, ele é ótimo para subir uma pressão. E o Porto, que trabalha muito com essa trinca de meio-campistas que eu falei, sobretudo com Herrera e com Torres, que são caras magros, são caras leves, acho que o Kahn pode passar o carro neles. Show de bola. Uma coisa que eu também queria trazer à tona é a questão da bola parada, o jogo aéreo. O Leandro já falou algumas vezes, assim como o Cledi, questão a dificuldade que o Liverpool tem em bola aérea. E esse é o principal ponto forte dessa equipe do Porto em alguns momentos, é explorar a bola aérea. Leandro, tu acredita que o Liverpool vai ter que refinar o posicionamento e também a manter e aumentar a tensão na bola aérea nesse confronto com o Porto? Bem, assim como todos os adversários, o Porto vai explorar as maiores dificuldades que o Liverpool tem. A gente sabe que o Liverpool tem sim uma dificuldade enorme com bolas aéreas. Não tem sido tão frequente como já foi pior, mas eu acredito que se o Porto tem uma arma, e essa arma é uma fraqueza do adversário, o Porto vai usar o máximo possível. A gente vai ver, provavelmente, se o Porto estiver perdendo, estiver precisando de uma bola, se precisar de um gol, a gente sabe que vai ser chuveirinho o tempo todo e vai ser aquele Deus nos acuda, aquele futebol. E eu acredito que o Porto está certo. Eu acho que nesse caso o Liverpool tem que se virar. A gente contratou o maior zagueiro de todos os tempos. Foi assim que ele chegou. Todo mundo falando que o Van Dijk era o jogador, o Klopp queria ele e apenas ele, e o Klopp conseguiu. Ele é o defensor mais caro da história, ele é o defensor mais caro, aliás, ele é o jogador mais caro da história do Liverpool. Então, ele tem que fazer valer a pena o valor que foi pago nele. Ele vem jogando bem, nas participações dele, ele vem favorecendo, tanto na defesa quanto no ataque. Então, eu acredito que ele tem tudo para
para fazer uma ótima partida. Mas é aquilo que o Consta falou, a gente tem que abrir o olho também. A gente não pode subestimar, a gente tem que tomar cuidado. Porque se o Liverpool tem uma fraqueza, e o Cleide falou muito bem a respeito, de que a gente não sabe qual Liverpool vai entrar no primeiro e no segundo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer o que a gente faz na Premier League e na Champions. Porque não é um campeonato que você joga todo dia. É um campeonato que ele pesa muito mais. É um campeonato que quando você joga, você tem que entrar com outro espírito. Você tem que entrar com outra cabeça, e quando você pisa no gramado e escuta o hino da Champions, você tem que tomar uma atitude diferente. Você tem que ter um foco de 200% e tem que ir para cima. A respeito do confronto contra o Porto, como todo mundo já falou, o Liverpool ainda não perdeu. E a gente sabe que o elenco e a sua estabilidade ama fazer coisas assim. Ama criar recordes que nunca aconteceram. Ultimamente tem sido recordes perfeitos. Sempre evoluindo e trazendo marcas maravilhosas, isso e aquilo. Mas tem que tomar cuidado. Não é porque nunca perdeu que isso não vai acontecer. E eu não tô falando que o Liverpool vai tomar 10-0. Mas eu também não tô falando que não vai. Porque é muito possível. O Liverpool é um time que você realmente não sabe o que vai acontecer. E muitos falam que assistir um jogo de um time da Premier League é muito bom, é um futebol superior. Mas assistir um jogo do Liverpool é emoção do começo ao fim. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ao contrário de todos os outros que a gente não sabe o que vai acontecer, mas tem mais ou menos uma teoria do que pode acontecer, com o Liverpool, tanto faz o Liverpool estar tomando 3-0 e virar para 4-3, como fazer 3-0 e perder por 4-3. Então é sempre complicado. A gente enfrentou o Porto nas 4 vezes já citada, e tivemos no primeiro confronto, que foi em 15 de março de 2001, a gente teve um destaque em particular nessa partida, que foi quando o Liverpool venceu o Porto por 2-0. O destaque nessa partida foi o Michael Owen. O Michael Owen fez um gol, o Danny Murphy fez outro, que o Murphy fez o primeiro, o Owen fez o segundo, e gols próximos, inclusive, o Murphy fez aos 33 e o Owen fez aos 38, mas no segundo jogo, que eu estou falando só dos jogos aos quais o Liverpool jogou em Anfield e venceu, no segundo jogo foi 4-1, que foi em 2007. E desses 4-1, 2 do Torres, um do Gerrard e um do Crouch. Dos 2 jogos, tivemos esses destaques que eu vou mencionar agora. O primeiro jogo eu já falei em meu pub anterior. O primeiro jogo teve um destaque para o Owen. O segundo jogo teve um destaque para o Torres. Quem é o atacante do Liverpool hoje que está brilhando? Aí abre aquele pensamento. O Salah pode ser que seja o homem a brilhar no terceiro jogo. Sim, a partida em Anfield vai ser muito importante. Independente de qual seja o adversário, eu já nem estou falando do Porto mais. Qual seja o adversário, a partida em Anfield é muito importante. Ela pesa. O Anfield é sim um estádio que tem uma força mundial. Você vê que quando o jogador entra e ele lê This is Anfield, você vê que é diferente. Você está em Anfield, você não está em qualquer lugar. É um estádio que uns até falam que é um estádio com estilo rústico, um estilo mais antigo, um estilo mais raiz, né? Como diriam. E eu acho que Anfield é a arma secreta do jogo, que não é tão secreta, todo mundo conhece o poder de Anfield, mas é aquilo que pode fazer com que o Liverpool vire jogos impressionantes, jogos estilo o jogo contra o Borussia, por exemplo. São coisas que ver o COP, ver a torcida gritando, ver toda aquela atmosfera que Anfield passa, ainda mais numa noite europeia que é sempre emblemática. Eu acho que isso tem tudo para fazer com que o Van Dijk entre mais concentrado. Isso tem tudo para fazer com que o Henderson consiga dar os lançamentos que já foram mencionados aqui. E eu concordo tanto com o Consta quanto com
o Vinícius, e o que o Edi também falou a respeito do posicionamento e tal. E eu acho que eu vou ficar assim, mais ou menos no meio. Eu prefiro o Henderson nem tão recuado, nem tão avançado. Eu acho que ele não deve passar. Para mim, ele não deve passar da linha do meio de campo. Acho que ele tem que fazer os lançamentos que ele realmente é muito bom fazendo. E ele tem que chutar mais. É uma coisa que, do Liverpool de maneira geral, isso me incomoda muito. O Liverpool não chuta. Tem momentos que parece que o Liverpool quer entrar com a bola e tudo. E isso me incomoda pra caramba, porque tem momentos que é muito claro, é nítido, que tem a oportunidade de chutar. Toda a defesa adversária vai dar um espaço e os jogadores do Liverpool preferem tocar. O Henderson toca muito. Em muitos momentos o Henderson evita chutar. E isso me incomoda. E outro jogador que teve uma evolução imensa, que a gente também já falou que foi o Can, ele me agrada muito por isso. Apareceu a oportunidade e ele chuta. E ele marca muitos gols por conta disso. Porque se apareceu a oportunidade, chuta, filhão. E a respeito do Henderson também, sobre a evolução de posicionamento e tal, o Henderson, só completando o que o Vinícius tinha falado, o Henderson, ele fez a estreia dele pelo Liverpool em 2011. De lá para cá, a gente vê toda a diferença, a evolução que ele teve como meio-campo do Liverpool. Muitas vezes, ou joga muito avançado, ou joga mais para lateral, ou joga muito recuado, ou joga mais no meio. E ele passou por alguns técnicos e cada um parecia querer colocar ele em um lugar diferente. Eu acho que ele começou a se encontrar com o Rodgers. Assim que o Rodgers chegou, ele viu, posicionou que, inclusive, ele não estava para ficar, já estava com um boato de que ele ia sair do clube. E a partir daí ele começou a evoluir, começou a ser titular. Hoje ele é capitão. Alguns acreditam que ele não deveria ser capitão, alguns acreditam que ele não deveria estar no Liverpool. Mas, independente da opinião que cada um tem a respeito do jogador, você não pode discutir que o passe dele é muito importante ao Liverpool. Você analisa jogos onde ele não estava e os jogos onde ele estava, você vê que o Liverpool ganha muito mais em toque de bola com ele. Em toque de bola também, que eu vou passar aqui a bola pro nosso Mal e te fazer uma pergunta, Maurício, sobre esse toque de bola do Liverpool, que recentemente bateu o recorde da Premier League com o Matip, como um jogador que mais toca na bola, 163, eu acredito, toques na bola. E eu queria te falar uma coisa, o que tu acha desse toque de bola, desse trabalho de bola do Matip e do Van Dijk? Tu acha que em algum momento o Matip, como ele já jogou na carreira, tu acha que ele poderia ser utilizado como volante? É uma possibilidade possível. Você faria isso? Acredito que depende da circunstância. Pode ser que seja uma alternativa interessante, mas a priori só com bastante treinamento. Senhores, só para estender essa discussão, primeiro de tudo, o Matip, ele já jogou como um volante em algum momento da carreira? No Schalke. Jogou no Schalke. Mas ele jogou fundamentalmente como zagueiro, não foi isso? Porque ele é zagueiro, mas ele quebrou os galhos como volante. Eu não sei se era lesão, ou se era tática do jogo mesmo, tirou alguém e colocou ele como volante. Eu perdoo todo mundo por não acompanhar o Schalke, né? Mas ele tem um bom passe. O fato de ele ter um bom passe acaba fazendo com que avancem ele. Pronto, isso aí agora tem uma outra discussão, né? Que, como a gente já levantou aqui, a gente sabe que foi mencionado aqui que o Porto tem como sua arma uma bola aérea, sabe? Um jogo de contato, né? E fazem muitos gols, né, nessa situação. E a gente, por vias históricas, a gente toma muito gol por bola aérea também. É claro que o Van Dijk está aí para ajudar e vai ajudar muito nesse quesito. E ele tem sido mais perigoso na área, né? Na área adversária, no ataque. Cabeceando mais com perigo no ataque do que os outros defensores do Liverpool. Sim, perfeito. Mas a questão é a seguinte, porque nós estamos atualmente com um dilema interessante, porque nós temos antigamente
inicialmente era Matip mais um, aí com a chegada do Van Dijk, que também coincidiu com a queda de produção do Matip, e agora ficou Van Dijk mais um, né? O Lovren naturalmente tem feito boas partidas, se você desconsiderar a furada que ele deu no jogo contra o Tottenham, mas ele tem feito partidas sólidas, né? E você tem o Matip, que é um cara mais alto, né? É um cara que pode disputar da forma aérea também. E fica aí a pergunta: para quem escalar ao lado de Van Dijk nesta partida contra o Porto? Seria o Lovren ou seria o Van Dijk? Ou seria o Matip? Não se esqueça do Pavão também, né? Eu tendo o Matip, eu escolheria o Matip com certeza. O Lovren, embora alterne até umas partidas razoavelmente boas, ele para mim não é um cara confiável. No lance do pênalti que o Karius pegou foi uma falha dele. Ele dá um bote completamente atabalhoado e fura em bola. É impressionante como ele consegue estar fazendo uma partida consistente e ter lances bizonhos, assim, porque o Lovren é aquele cara que, se vocês forem parar pra pensar, ele não tem, assim, falhas de um zagueiro, falhas de posicionamento, perde uma bola de cabeça. Ele é um zagueiro, tudo aquilo que compõe as necessidades de um bom zagueiro ele tem. Ele tem tempo de bola no jogo aéreo, ele é um cara físico, ele não é o jogador mais rápido, mas ele também não é um cara tão lento. E as falhas dele são falhas que não sei se são dispersão, mas são sempre muito bizonhas. É um furo em bola, é um puxão de camisa que ele dá um carrinho errado. É assim, parece que também conta ele representa perfeitamente o que é a zaga do Liverpool. Ele é impressionante, assim, no jogo contra o Tottenham, eu xinguei até a última geração dele, porque o jogo tava, de certa forma, ali, controlado, e ele furou em bola, e o Liverpool acabou fazendo o pênalti, felizmente o Karius pegou, e depois, enfim, todo aquele rolo. O Matip, vocês acham que o Matip tem algum tipo de questão de condição para ter um combate físico com o Aboubakar, por exemplo, já que provavelmente o Porto vai tentar explorar as jogadas em profundidade, e pode ser que seja o Matip que fique ali para combater ele ou o Van Dijk. Porque o Matip é aquele cara que é alto, e magro, né? Que aparentemente não tem força, né? E o Lovren é um pouquinho mais baixo, né? Se você comparar, mas o Lovren consegue fazer também boas interceptações, bons combates no corpo, assim. Porque realmente é uma disputa que a gente sabe que está sendo nivelada por baixo, porque o Matip ele está numa fase não tão boa quanto no início da temporada, por exemplo. Ele é um ótimo zagueiro, ninguém tem dúvida disso. E tanto que antes da chegada do Van Dijk, e veio de graça, e antes da chegada do Van Dijk, ele era a unanimidade entre os torcedores do Liverpool. Só que eu não sei se é realmente forma, não sei se é algo realmente temporário, mas a zaga ideal era Matip e o Van Dijk também, né, nesse período. E nessa dualidade aí, quando os dois jogaram juntos, o Matip e o Van Dijk, o Matip não foi bem. Então, essa segunda opção tem realmente me preocupado. E assim como outra questão também, né? Sabemos que a lateral esquerda está resolvida depois de tanto tempo, mas temos a lateral direita que tem a dualidade entre Arnold e Gomes. Mas né? peraí, vocês acham que vai jogar o Robertson ou o Moreno? Não, vai jogar o Robertson. Não sei. Acho que o Robertson já tomou conta da posição. Sim. E vocês iriam de especialmente Gomes ou de Arnold? Tendo em vista que o Porto costuma usar o flanco esquerdo, eles têm o Alex Telles, que é um ótimo lateral esquerdo, e o Brahimi, que é o principal criador desse time, também joga pela esquerda. Tendo em vista que o Liverpool tem algumas vulnerabilidades pelas laterais, não é meio temerário talvez jogar com o Arnold, ou o Gomes talvez não dê conta? Mas o Gomes também não é um cara muito confiável, assim... Em tese, assim, o Gomes, por ser um cara originalmente zagueiro, um cara com mais força, né, poderia ser a opção mais, poderia ser a opção mais segura, mas no momento também não é a opção mais segura, então eu colocaria o Milner. Pode ser. Olha, pode ser. De qualquer coisa, eu colocaria o Arnold. E também tem o Ox Chamberlain que joga de lateral também. Verdade, o Milner eu acho bem bom.
A opção E é do um Milner cara talvez forte. seja a mais segura. Eu O acho. Milner é em relação à segurança do cara que tem experiência, né? É o cara que já jogou alguns jogos na Champions, um cara que sabe como que funciona e também colocar um jovem defensor. Defensor, porque eu acho que defensor é até uma posição meio cruel. Você coloca um jovem para jogar um jogo de eliminatória de Champions League, aí de repente ele faz alguma coisa errada e o time dele toma um gol e esse gol é responsável por eliminar a equipe, eu acho que a torcida vai meio que pegar no pé, ok, mas eu acho que prejudica, desestabiliza o jovem. Acho que é um sonho assim, para o Arnold jogar as oitavas, é um sonho para o Gomes, mas eu acredito que poderia ser feito isso, mas ao decorrer do jogo, sabe? Você entra com, sei lá, o Hinaldo no meio e coloca o Milner lá, depois tira o Hinaldo, coloca o Arnold e o Milner vai pro meio e coloca o Arnold na lateral. Mas acho que eu, particularmente, não arriscaria. Eu acho que se o Milner é o Coringa do Liverpool, o Milner joga em qualquer posição, eu acho que poderia sim colocar o Milner ali, ainda mais porque facilita para ele usar a perna direita, mesmo que nos últimos jogos o Milner tenha entrado fazendo a ala, fazendo o meio, né? O meio da esquerda, porque ele tem ajudado muito o Robertson. E eu acho que ele tem feito muito por este lateral que mal conhecemos e amamos pra caramba, e tem ajudado muito na evolução do Robertson. E eu acredito que, da mesma forma que é arriscado você ir com um lateral direito jovem, inexperiente, como preferirem chamar, é arriscado também tirar a proteção do Robertson no meio de campo e acabar meio que chamando o Porto para cima pelos dois lados. Olha, sobre o Robertson, só complementando que veio no início da discussão, eu acredito que o Moreno não irá entrar nessa partida, até porque o Moreno carece de ritmo de jogo, né? Que se recuperou faz pouco tempo, aí desde então jogou uma partida, que foi aquela partida que fomos eliminados na FA Cup, não foi isso? Foi, né? Foi sim. E eu não acredito que, até por essa questão do ritmo de jogo, da falta do ritmo de jogo do Moreno, seria arriscado colocá-lo nessa partida. E o Robertson tem provado por vários motivos que ele é o dono da posição hoje. E como eu falei, né, depois de tanto tempo, a gente não tem essa preocupação na esquerda, né? E no início da temporada, até me lembro, voltando para lá, lateral direita, com a lesão do Klein, né, que a gente não sabia quanto tempo ia levar, mas a gente já estava confiante porque nós tínhamos duas boas posições jovens para a posição, que era o Gomes, ainda que improvisado fazia bons jogos, e o Arnold, né, que o Arnold tem crescido e tem ainda aquele apelo de que é uma prata da casa, né, que é um garoto de Liverpool, e eles fizeram bons jogos e também fizeram jogos ruins. Talvez por serem tão jovens, ainda tão verdes, né? E ainda não conseguem agarrar essa oportunidade, essa vaga, né? Já com a inconstância e com o Klein, né? Que agora dando sinais de que ele pode voltar, inclusive foi reinscrito na Champions, que ele não estava inscrito na fase de grupos, e agora na fase do mata-mata ele está de volta. Mas ainda não pode voltar, então é interessante as opções como o Milner, né? Até como o Oxlade-Chamberlain, por ter feito essa função parecida no Arsenal e também por ele ser um jogador de força, apesar de ser baixinho, né? É um jogador de força, ele também poderia desempenhar uma função ali, mas claramente você vê que o Arnold parece ser mais ofensivo e o Gomes parece ser mais defensivo, até por ele ser zagueiro de origem, né? Mas o Arnold se lança mais pro ataque, inclusive o Arnold tem um cruzamento muito bom, né? Mas como o nosso forte ofensivamente falando não é bola aérea, né? Talvez uma ligação direta para correria do nosso... de longe. Finalização de longe. Eu entraria com o Gomes, né? Mas é claro que o Gomes precisaria de apoios vindos do meio campo. Assim como o Milner ajuda muito o Robertson pelo lado
pelo lado esquerdo, alguém, pode ser o Henderson, pode ser o Kahn, encoste mais pelo lado dele para que ele não se sinta só que tem essa cobertura. Eu iria de Gomes, né? Considerando que... E também é o primeiro jogo fora de casa, talvez um pouquinho mais de segurança não seja mal. E aí para um jogo no Anfield... É um jogo para ter cautela, né? Um jogo para ter cautela. E um jogo no Anfield, como a torcida a nosso favor, toda aquela atmosfera de Anfield, meti um Arnold que é para liquidar a fatura. Eu só queria fazer um questionamento. O Porto tem tido tem tido o mesmo dos problemas que o Liverpool tem, que é no gol. O Porto tem revezado bastante o Casillas com o José Sá. Agora o Karius está se afirmando pouco a pouco no Liverpool. A diferença de um lado para o outro no gol. O Liverpool pode tirar proveito dessa vulnerabilidade do Porto, talvez não ter tanta confiança em seus goleiros, e mesmo que isso também seja um problema para o Liverpool eventualmente, mas agora talvez já esteja se estabilizando essa situação. Vocês acham que a questão, até aproveitar a qualidade das finalizações em alguns momentos de fora da área, aproveitar algumas jogadas combinadas, dá para tentar jogar, vamos dizer assim, o peso dos jogos em cima dos goleiros do Porto? Olha, deixa eu fazer um ponto breve aí, que você falou uma questão que me fez pensar bastante. O Liverpool, ele joga de uma forma que parece que o Klopp faz o time jogar no famoso esquema work the ball into the box, né? Que é trabalhar a bola até chegar dentro da área, ou mais próximo da área, para que tenha mais, né, a chance seja maior do arremate entrar. Só que isso me incomoda um bocado, porque como foi dito aqui, o Liverpool não chuta. Se o time não consegue fazer o que o Klopp quer, ou o que, né, eles estão tentando fazer, trabalhar a bola na área para chegar no Salah, para chegar no Mané, para chegar no Firmino, é muito difícil você ver alguém chutando. E até talvez por serem um pouquinho mais fominhas ou por puxarem a responsabilidade, o Salah e o Mané costumam fazer essa questão, né, de arriscar o chute, de fazer uma jogada diferente. E o ponto é justamente esse. O Salah na fase que ele está e o Mané com o potencial que a gente sabe que ele tem, mas que não tem jogado da forma que a gente espera, eles têm que fazer isso. Até o Firmino também. E o Kahn, porque o Kahn de vez em quando solta um golaço aí, né, já vimos como é que dá. Mas a questão é essa. Que nem você falou, jogar a responsabilidade para o goleiro. Porque o goleiro pode ser o melhor que for. Pode ser o Mignolet, pode ser o Karius, pode ser o do Porto, pode ser o do Barcelona, pode ser qualquer um. Eventualmente, o goleiro erra, o goleiro spawna uma bola errado, ou o goleiro não consegue alcançar uma bola, mas você só sabe chutando. Entendeu? É que o pessoal da minha família que assiste futebol, a gente costuma falar isso. Você não vai saber se dá para fazer gol se não chutar. Então tem que chutar. Talvez tendo mais finalizações, até a gente tem bastante finalização, apesar de não chutar muito de longe, talvez chutando de longe seja a solução para resolver muitos desses jogos que a gente não consegue resolver. Perfeitamente. Mas aí voltando a ressaltar essa questão de combinar mais as jogadas, de aproveitar que o time tem boa finalização pro gol em alguns momentos, com alguns jogadores do Salah, às vezes dá aquele chute um pouco mais torto, mas tem horas que ele embesta e manda cada chute. O time pode aproveitar também, às vezes, até um pouco da falta de confiança, e até desse lado a questão do jogo de pressão para recuperar a bola já no campo de ataque. O Porto tem algumas dificuldades nesse sentido. Dá para tirar proveito dessas vulnerabilidades? De que forma? Vocês acham, Credi, Vinícius? Então, cara, acho que dá para tirar proveito disso. E, assim, sobretudo se o Liverpool conseguir encaixar essa pressão nos primeiros minutos. Como eu disse, acho que passa muito por isso. E para que depois ele possa fazer o jogo direto. Sem o Coutinho, eu não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas sem o Coutinho, o jogo ele tem passado cada vez menos pelo meio. O Klopp, no último jogo contra o Tottenham, ele apostou no Milner como um apoiador, ou seja, com o Milner junto com o Henderson e o Kahn,
Pelo menos de 3 caras, esses aí, 2 são caras mais cadenciadores, como o Milner tem sido no final da carreira e o Henderson também. E o meio de campo do Liverpool perde muita agressividade sem Coutinho. Coutinho era um cara agressivo, tinha um componente do chute fora da área, esse que a gente ressaltou que tanto falta, que tanto tem encarecido ao Liverpool. Então o jogo do Liverpool tem passado, isso me chamou muita atenção contra o Tottenham, tem me chamado a atenção desde que o Coutinho saiu. O jogo do Liverpool tem passado muito assim, muitas vezes o Arnold, o Gomes ou o Robertson, principalmente, eles recuperam uma bola na defesa e assim, já tentam ligar em diagonal, sem a bola nem passar pelo meio, tentam ligar em diagonal a velocidade do Mané e do Salah. Isso vai acontecer, sobretudo se o Liverpool sair na frente nos 2 jogos, ou estiver com um placar da composição dos 2 jogos em seu favor, se estiver se classificando. Então acho que a defesa do Porto, sobretudo se avançar um pouco as linhas, ela pode se complicar bastante e aí pode estar a chave do nosso sucesso na partida, no confronto. Vou só complementando aqui, porque o assunto Coutinho, querendo ou não, é sempre uma incógnita, né? Que é sempre uma muleta para alguns, assim, e uma dúvida para outros, porque querendo ou não, a gente perder um jogador como o Philippe Coutinho, um jogador como esse faz falta em qualquer clube do mundo, né? Não é à toa que o Barcelona se esforçou tanto, de tantas formas, para contratar o jogador. E a atitude imediata, tipo, você perde um jogador como esse, você não substitui, você vai ter uma lacuna para você cobrir, né? Seja como um criativo, seja um meio criativo, seja um cara que faz gols, que dá assistências, é realmente complicado você perder um jogador como esse, e é muito difícil você substituir um jogador desse, ainda mais numa janela do meio do ano, porque é um jogador que primeiro tudo foi feito aqui ao longo dos anos, né? E para você encontrar outro com características parecidas, ou você vai ter que treinar por mais alguém promissor por mais alguns anos, ou você contratar um pronto que as cifras do mercado de hoje estão absurdas. Mas então não pode se enganar que com o Coutinho a gente perde qualidade, porque como a palavra até fugiu agora. Com o Coutinho a gente perde qualidade porque já teve jogos com ele em campo em que não fomos criativos, em que perdemos, em que empatamos, em que não produzimos, né? E Coutinho, ele joga pelo meio, mas ele se mostra mais efetivo também jogando pela ponta esquerda, muitas vezes jogando ali no lugar do Mané, e vocês sabendo aquela jogada tradicional dele, quase um Robin, fazendo os gols, puxando para a perna direita. Então, fica realmente uma incógnita até onde o Coutinho faz falta nesse time, considerando que ele realmente faz falta por ser um jogador diferenciado, mas em termos criativos, talvez o impacto não seja tão grande, porque já tivemos excelentes jogos com ele em campo, mas também tivemos excelentes jogos com ele não estando presente, da mesma forma que já tivemos jogos ruins com ele e sem ele. Então é muito da resiliência da equipe, né? A equipe que hoje está mais profunda em termos de opção em comparação à temporada anterior, onde ele realmente era muito mais vital para esse time, né? E quando ele passou um tempo lesionado, a gente realmente sentiu mais. Então, quanto ao Coutinho, acho que dá para dizer que é página virada, é um grande jogador, mas com os planos do Klopp, o substituto vem no futuro. Então, a gente consegue se virar bem com o que tem. Só foi uma colocação. Só uma colocação aqui que o Vinícius falou, e falou bem, que quando a zaga do Porto, só para fechar esse ponto, ela se adianta, ela pode se complicar. E uma chave para isso acontecer é justamente a pressão. Se o Liverpool acertar a pressão, vai pegar a zaga avançada, vai pegar os meias fora do lugar, né? E consequentemente também o meia mais protetor ali, um pouquinho fora de posição. E aí pode nascer uma jogada, ou mais de uma, né? Que podem acabar levando a um gol ou mais. Entendeu? Para mim essa é a chave maior do jogo, tanto de ida quanto de volta. Mas em Anfield eu acho que o jogo vai ser mais aberto, de qualquer forma.
Perfeitamente. Destacando então apenas alguns detalhes para quem está ligado, o jogo vai ser na próxima quarta-feira, dia 14 de fevereiro, jogo aí de ida das oitavas no estádio do Dragão. Apenas para repassar alguns detalhes extras, assim, o Coutinho, apesar da ausência dele, o time tem se virado. E mesmo quando ele não jogava, o time se virava. Exatamente. É claro que em algumas situações específicas ele faz falta. Mas de modo geral também tem situações específicas que nem ele consegue resolver. Que talvez tenha sido o caso dos jogos quando o Liverpool perdeu a sua sequência de invencibilidade que tinha desde outubro. Que foi aí a dupla de jogos contra o Swansea e contra o West Bromwich. Foram jogos difíceis. Não creio que o Porto vá fazer jogo duro no sentido defensivo de se fechar. Vai tentar fazer um jogo mais aberto. Mas uma coisa que eu queria tocar a respeito desse confronto é que talvez muita gente vá torcer o nariz a princípio assim, para o jogo, porque não é um Real Madrid PSG, não é um Chelsea Barcelona, times que estão em voga aí e chamam muita atenção por si só. Mas eu queria, pelo menos, ouvir de cada um sobre o que vocês podem dizer que possa convencer a pessoa que está nos ouvindo, seja torcedor do Liverpool, seja fã de futebol, de que esse jogo do Liverpool e Porto ele vai ser um dos jogos mais interessantes para se assistir. Por que valerá a pena assistir Liverpool e Porto? Leandro Martins, começa. Bem, eu posso falar de maneira extremamente rápida. Vejam os gols do Salah pelo Liverpool nessa temporada. Se você acha que precisa de um motivo para assistir os jogos do Liverpool, você tem ele. Se você precisa de um motivo, você tem o Firmino. Vejam os gols do Firmino nessa temporada. Se você precisa de um motivo para assistir os jogos do Liverpool, principalmente sendo na Champions, assista os gols do Liverpool, assista os melhores momentos dos gols do Liverpool, dos jogos, aliás, do Liverpool nessa UEFA Champions League. O Liverpool é um time assim que dá muito gosto de ver. Ele vencendo, empatando ou perdendo, coisa que não aconteceu nessa Champions. Ele empatando ou vencendo, o Liverpool foi um time que dava para você ver e assistir com gosto, sabe? Para você que nem precisa torcer pro Liverpool, não precisa torcer pro time que tá jogando contra o Liverpool, seja qual for. O fato de que o Liverpool esteja jogando, isso em si já é um qual seria o adjetivo? Seria um gostinho a mais, seria um toque a mais de futebol. O Liverpool não faz apenas jogos sensacionais. O Liverpool faz jogos ruins, faz, como toda equipe. Mas a chance que você terá de ver um grande jogo é muito grande. Sim. Vinícius, que motivos tu dá aí pro nosso ouvinte e para todo fã de futebol que se preze, que motivos você tem para poder assistir Liverpool e Porto e por que esse jogo ele tem atrativos, muito mais atrativos do que muitos outros jogos aí que tem talvez mais atenção dos meios de comunicação? Para mim, como torcedor do Liverpool, o grande atrativo vai ser a volta de Anfield a um mata-mata. Isso não acontecia, acho que desde 2009. Me corrijam se eu estiver errado. É um momento mágico para quem torce para o Liverpool. Como já foi dito aqui nesse programa, e muitas vezes, e é uma verdade imperativa, o Anfield é um território que respira Champions League. Ninguém tem mais Champions League que a gente. Se somar a Champions League de todos os ditos grandes da Inglaterra, ninguém tem mais títulos europeus que a gente. Então, esse nosso estádio tem cara de Champions League. Ninguém tem mais cara de Champions League que o Liverpool. Que esses caras entrem em campo sabendo disso. Não tem time na Inglaterra mais copeiro que o Liverpool. O Liverpool ele é um time que representou o Reino Unido como nenhum outro em competições europeias. É um time que tem um DNA copeiro, e essa torcida, essa cidade, esse estádio voltam ao mata-mata de Champions League, e isso por si só já é bárbaro. Agora, deixando o lado clubista, falando como um cara que gosta de futebol, acho que assim, ver o Liverpool vai ser fantástico, porque
ver o Liverpool é sempre emocionante. Se pra gente que é torcedor, a gente fica aí roendo as unhas, quem não tem envolvimento emocional com a partida, tem sempre um bom entretenimento, porque o Liverpool é um time kamikaze, assim, eu costumo dizer que ele é eu abri meu texto da análise do Future dizendo que é um time montanha-russa, assim, é um time que uma hora tá lá em cima... Kamikaze era a palavra que eu tava procurando, foi perfeito. É um time insano, né? Um time, às vezes, muito inconsequente, assim, que tá vencendo a partida por 2-0, segue atacando. É uma máquina de atacar. Tem dois treinadores na Europa que, não à toa, um é pupilo do outro, que é o Tuchel, o Klopp e o Tuchel, que os dois, assim, as duas equipes, todas as equipes desses caras são equipes que são máquinas de atacar. Atacam, pegam a bola com o objetivo de atacar incansavelmente, não são times que temporizam o jogo, que desaceleram. Então, por si só, já é legal ver o Liverpool. O Liverpool é um time que ataca com muita qualidade, tem um repertório ofensivo muito legal, mas tem muita dificuldade de baixar o bloco e controlar o jogo sem a bola, né? Fechando os espaços, coisa que, exemplo, José Mourinho é mestre em fazer isso, pode ter mil e um defeitos, mas ele é um mestre em controlar o jogo sem a bola. Isso o Liverpool não consegue fazer, talvez desde o Benítez. Então o Liverpool é um time que, quando não tem a bola, tem que só defender num bloco médio ou baixo, se vem maus lençóis, como no jogo contra o Sevilla e tantos jogos do Liverpool, e por si só isso já vai fazer com que o jogo seja emocionante. O jogo do Liverpool é sempre legal de assistir. Vão ter jogos com mais estrelas em campo, como por exemplo Tottenham e Juventus, mas Tottenham e Juventus eu tenho quase certeza que vai ser um jogo estudado, um jogo fechado, e quem for assistir Liverpool e Porto não, vai ver um jogo certamente muito franco, como é o DNA do Liverpool. Duvido muito que seja um jogo, por exemplo, que nos dois confrontos tenhamos 4 gols. Acho muito difícil, isso é fora da característica do Liverpool. Consta, quero ouvir. Que motivos tu dá para o nosso querido amigo ouvinte e fã de futebol para assistir Liverpool e Porto? E por que esse jogo merece atenção? Olha, para mim é muito simples. Eu também aqui vou fazer o primeiro momento clubista, depois o momento torcedor mesmo, né, amante de futebol. E o momento clubista é o seguinte, é Liverpool. Como o ministro falou, é Anfield, é um time que joga para frente a todo momento, que não para, mesmo perdendo, ganhando, tenta sempre alguma coisa, né? Por mais que a gente fique com raiva que não consegue, de vez em quando tenta. Mas agora falando sério, é basicamente a mesma coisa. É Liverpool, é Porto, são dois dos maiores times da Europa, com toda certeza, apesar do momento não ser muito favorável. São dois times que jogam de forma parecida, que jogam de forma muito intensa, que jogam para frente. O jogo, assim, tem tudo para ser muito bom para todo mundo, não só para torcedor do Liverpool, como para torcedor do Porto, como para torcedor de outros times, porque o jogo vai ser bom. Por mais que às vezes o nosso time perca, a gente sabe reconhecer quando o jogo é bom. Então, pelas similaridades, pelo desafio de entender como é que seu próprio time joga para poder contra-atacar o adversário, eu acho que esse jogo vai ser não só bom de se ver, né, um dos melhores dessa fase, como eu acho que o vencedor desse jogo chega pelo menos às semifinais. Já tenta um palpite aí. Ousado! Cleidi Cavalcante, que motivos bons e suficientes você tem para trazer aí para o nosso querido amigo? Por que Liverpool e Porto, por exemplo, deve receber mais atenção, pelo menos futebolisticamente falando, do que um Barcelona e Chelsea? Olha, eu vou buscar uma frase que eu ouvi na minha primeira experiência que eu me descobri como um torcedor do Liverpool. Normalmente as pessoas são da geração de 2005, né, pós-Champions League 2005. Eu, curiosamente, sou pós-geração de 2007. Porque o primeiro jogo que eu vi o Liverpool jogando foi a final de 2007, em que o Liverpool perdeu para o Milan por 2-1. Mas eu já me encantei pelo clube, pela entrega, aquele vermelho vibrante. E um dado momento, eu não me lembro se foi o comentarista, se foi o narrador, se foi alguém na minha casa, até porque já faz tempo, né? Então, eu já tenho uma imagem assim, numa câmera diferenciada, em que você via um contra-ataque do Liverpool. E aí
alguém disse que lá vem descendo o Exército Vermelho. Isso aí me arrepiou inteiro, né? Que já naquela época você tinha o Liverpool tinha um espírito de entrega, de muita entrega, porque claramente o outro lado era um clube muito mais forte no papel, né? Muito mais perigoso, com grandes jogadores, com um time que podia dar um trabalho imenso para qualquer um da Europa. Não é à toa que se chega na final, mas você ainda via a potência, a entrega, o movimento ofensivo, a força que dessa camisa que entorta varal, né? Que o varal quase se arrebenta, né? E já isso foi muito do que eu vi do DNA do Liverpool, que eu encontro até hoje, que o Klopp revitalizou ainda mais esse espírito de entrega que, por exemplo, nosso time não pode ser o melhor em campo, mas ele vai se doar 110%. Temos jogadores como o James Milner, até como o Oxlade-Chamberlain, que no que faltam neles a técnica, eles compensam na raça, na vontade. E isso é um time que é movido também pela vontade. E não tem como não gostar de assistir um jogo onde tem um time assim. Onde tem um time que é 100% de entrega, que é 100% vontade. Então, o Liverpool de Klopp é um time de muita vontade, é um time de muita garra, é um time que, apesar de às vezes tropeçar nas próprias pernas ou de acontecer situações no jogo em que não se saiba administrar no momento, de toda forma, qualquer um, inclusive todo mundo que sabe que eu gosto do Liverpool, chega para mim e diz, cara, que jogo foi aquele do Liverpool, que jogo maravilhoso de se assistir. Então, para quem gosta de futebol, para quem, no meu caso, descobriu o futebol através do Liverpool, é a melhor opção do que você ver mais um jogo entre equipes que tem muita grana. É um jogo esse jogo, Liverpool e Porto, é um jogo de underdogs, né? De times que estão longe dos holofotes da mídia, né? Mas, de toda forma, a gente vai ver muita vontade dos dois lados. Então, o futebol vai ser celebrado tanto lá em Portugal quanto em Liverpool. Então, você que é torcedor, nem preciso falar, mas você que é amante do futebol, você não pode perder. Assiste o VT do outro jogo, mas assiste esse ao vivo. Você não se arrepende. Vou ser bem objetivo. Primeiro, o Liverpool, pela sua tradição, por ter 5 Champions League, um time que não jogava mata-mata desde 2008, 2009. Primeiro, observem as noites europeias de Anfield. É um clima que não tem explicação. É uma aura que tem naquele estádio, em todo o entorno. Aquilo é extremamente significativo, sabe? É uma emoção muito diferente. O Liverpool traz essa emoção diferente. O Anfield tem uma energia muito específica, muito particular. E o Liverpool jogando é uma equipe que realmente é definitivamente uma montanha-russa, mas é um tipo de jogo que não tem como a gente não se divertir assistindo. Principalmente quando o jogo encaixa. E o Porto, tenho certeza que vai fazer um enfrentamento bastante justo, bastante aberto. E vai ser um jogo divertido de se ver. Duas equipes que vão querer jogar futebol. Então, as defesas vão acabar sendo uma preocupação adjacente de cada uma das equipes. Claro que não vão negligenciar, mas o ataque vai ser o principal ponto das duas equipes. E é esse tipo de coisa que faz a gente gostar tanto de futebol. Duas equipes que estão ali em campo buscando vencer e usando o ataque como principal meio e não fazendo uso da defesa. Claro, é um artifício que todo mundo usa caso queira pegar o adversário de surpresa e tudo mais. São coisas do jogo. E principalmente eu destaco Mohamed Salah. Esse jogador que muita gente fez troça com o Liverpool por ter contratado ele, mas ao mesmo tempo é um jogador que talvez não venha recebendo o grande holofote, mas é um cara que tem tido uma temporada
fora de série, uma temporada realmente de alto nível, de world class, como muitos gostam de falar, né, que o Liverpool precisa de jogadores world class, mas o Salah se tornou um nessa temporada, porque um cara que fez só nos últimos anos, ele tem feito gols na média do Luis Suárez, por exemplo. É um jogador que tem marcado gols de forma maluca, assim, porque brota gol nos pés do Salah praticamente. É um goleirado, é um atacante que pode definir o jogo a qualquer momento. O primeiro gol dele contra o Tottenham mostra esse que brotou, né? Porque ele tava lá, a bola chegou até ele. Ele é um jogador que muitas vezes pode tirar um coelho da cartola. É o tipo de jogador que o Liverpool precisava. Ter um jogador decisivo e que pode estar jogando muito mal, mas entra em campo e faz a diferença. O Salah é o tipo de jogador que tem tido um grande carinho do torcedor do Liverpool, e ele é um cara que vale muito a pena ser assistido. Assim como também o Roberto Firmino, que é um camisa 9 espetacular. Muita gente subvaloriza as qualidades do Firmino, mas pro estilo de jogo que o Liverpool pratica, ele é o cara perfeito. E ele diminui a necessidade daquele camisa 9, daquele goleador clássico que o torcedor volta e meia pede. Você aí que gosta de cornetar, fique ligado. Siga no Twitter, @cornetalfc, a corneta mais sobrenatural que você pode encontrar. A corneta abençoada pelos chakras do guru Jamie Carragher e abençoado pelo Senhor Kaiô. Siga @cornetalfc no Twitter e seja feliz. Eu vou passar agora a fazer aquele momento mais descontraído. Cledir Cavalcante, o senhor tem alguma corneta para nos trazer? Olha, você vem com esse negócio pra mim, eu já fico aqui com a peixeira do lado, fiadinha, doido pra dar uma peixeirada. Mas assim, normalmente eu corneto os jovens incautos, né? As pessoas que subestimam o Liverpool, até próprios torcedores que normalmente colocam o próprio time para baixo, né? Eu acredito que à medida de você torcer, né, você exaltar o seu time, mas a grama do vizinho é sempre mais verde, aquela história toda. Mas esse não será meu desabafo, eu tô numa nova fase. Eu tô numa nova fase. Paz e amor. De paz e amor. A minha corneta, mas essa vai ser eterna, porque é uma coisa que merece chegar às atenções, e como temos amigos jornalistas, inclusive aqui na mesa, eles vão até me entender, porque esse lance de você ligar a sua TV e você sempre ver os mesmos times, para o fã do esporte, eu não sei se isso é uma experiência completa. Porque existe tanto futebol no mundo, tanta coisa massa para ver, tantos campeonatos, tantas equipes com suas camisas pesadas, com as suas tradições, mas você liga a TV e você sempre vê os mesmos clubes. O Barcelona, o Real Madrid, ou agora o PSG, né? Esses times que estão badalados no momento, que normalmente envolve grandes cifras nesse processo. E você acaba esquecendo Na estreia do Neymar, teve anúncio de gol do PSG no Brasileirão. Ah, isso eu lembro. Isso eu vi. Olha até onde a gente foi parar. E veja só, isso não é celebrar esse futebol. Isso não é respeito ao fã de esporte. Isso não é valorizar o nobre esporte bretão que a gente tanto gosta. Não é necessariamente eu falando do Liverpool, mas a minha corneta vai para essa corrida desenfreada pela audiência, que esquece de celebrar certas
certos times, certas tradições, tanto campeonato, tanto jogo, tanta coisa bacana, tantas histórias maravilhosas que o público nem fica sabendo. Não falo só de Liverpool, mas acaba que o Liverpool está incluso nessa seara de esquecidos, para não dizer ignorados pela mídia. Então minha corneta vai para você, arrobinha. Aí vocês aí de casa completam arroba com a emissora de TV que vocês quiserem. Mas valorizem o esporte, meus amigos. Valorizem os esportes. Tem muita página também, inclusive, muitas páginas jornalísticas que exaltam o futebol arte. Então, procurem esse tipo de literatura, procurem esse tipo de conteúdo. E é isso, o meu desabafo, paz e amor, pelo bem do nobre esporte bretão, do futebol. Maravilha. Vinícius, quero ouvir a tua corneta aqui no Mel do Pub. Então, cara, uma corneta que eu tenho é de um problema crônico nosso aí há muito tempo, de uma opção do nosso treinador que me incomoda muito, que é a cobertura nas laterais. Nós jogamos com 2 extremas de muita potência, muita resistência, que é o Salah e o Mané, e quando o Liverpool baixa o bloco, quando ele, talvez por cansaço, e isso é natural, ao invés de fechar o lado, proteger os laterais, que às vezes a gente mesmo citou aqui, são tão frágeis defensivamente, eles bloqueiam muito as linhas de passe dos volantes adversários, não recompõem pelo lado, como eu pude comentar nesse meu texto, e inclusive ilustrar com alguns frames, ou seja, é um comportamento do Liverpool, e por comportamento, por uma opção do Klopp, os flancos ficam escancarados, assim, e isso é um problema defensivo, isso culmina com um problema defensivo muito grande. Eu sempre digo que o problema defensivo do Liverpool tem muito mais a ver com o modelo do que com peças, tanto que o Van Dijk entrou, nós já tomamos gols com o Van Dijk em campo, enfim, não é um jogador que vai resolver as coisas. A gente poderia ter Hummels e Boateng. A questão é que nosso sistema joga muito desprotegido, sobretudo as laterais. Então essa é a minha corneta ao Liverpool. E a minha corneta à Premier League como um todo é a arbitragem da Premier League. O que aconteceu no jogo Liverpool e Tottenham foi uma palhaçada. Tem para mim um ângulo que deixa bem claro que não foi pênalti, um ângulo lateral que não é nem coberto pelo Van Dijk, nem pelo Lamela, e no último minuto de jogo, assim, era um ângulo bem lateral, e que mostra que o Van Dijk, inclusive, ele toca muito pouco no Lamela, e como alguns chegaram a supor que o pé dele poderia tocar na panturrilha do Lamela quando ele desce, antes do movimento de descida do Van Dijk, o Lamela já tá com o joelho dobrado, já fazendo a simulação. Enfim, então minhas broncas são essas. Realmente a arbitragem inglesa é complicada. Eu tenho considerado talvez do nível da arbitragem brasileira, que é um baixo nível, muito complicado, porque várias vezes esses tipos de lances se repetem, e em vários jogos os erros são grotescos realmente. A arbitragem inglesa está longe de ser referência, e mesmo com o árbitro de vídeo as coisas podem andar um pouco, mas não ser o suficiente. Leandro Martins, da sua corneta. Eu não sei do que vocês estão falando, porque a arbitragem na Inglaterra está perfeita, né? Eu queria mandar aqui um grande alô para 3 queridíssimos amigos, e a minha corneta vai para eles. O saudoso Jonathan Moss, o nada inteligente Edward Smart, o filho da Pi, Andy Halliday, e o boçal Mr. Bean do Martin Actics. Então eu queria mandar um abraço para vocês, que vai ter volta, galera. Vai ter volta, vocês não me viram bravo. Se a gente cruzar na rua, eu quebro os 4. Show de bola, Leandro. A minha corneta ela vai ser mais direcionada ao torcedor. Vamos lá. E até para quem acompanha o futebol em geral, por favor, não subestimem o Liverpool. Jamais Importantíssimo isso. O Liverpool pode estar há tantos X anos sem fazer disputar título, sem estar em fase de mata-mata, Champions League, enfim, pode ter tantos problemas que seja.
o time do Liverpool é uma equipe que tem tradição, tem tamanho. É uma equipe gigante que cresce quando tem que crescer. E isso a gente viu na UEFA Europa League da temporada 2015-16. O time parou na final por circunstâncias. Mas o time do Liverpool em mata-mata, principalmente em competição europeia, é um outro Liverpool. É uma equipe que tem um espírito muito diferente. Nunca, jamais subestimem o Liverpool. Mesmo que seja um jogo difícil contra o Porto, e mesmo que o time tenha problemas, o time pode sim se virar. O Liverpool já se virou sem Fernando Torres, o Liverpool já sobreviveu, ainda que daquele jeito, sem Luis Soares, e o Liverpool vai sobreviver sem Felipe Coutinho, até que em algum momento alguém vá chegar e ocupar essa lacuna que foi aberta. Uma pena que não pôde ter sido preenchida agora, em janeiro. Uma pena, deveria, mas é do jogo porque não aconteceu. Mas, torcedor, ponha fé nesse time, porque esse time do Liverpool, ele pode crescer. Jürgen Klopp pode ter N problemas em algumas circunstâncias de jogo, mas ele é um técnico que também sabe o poder dessas competições de mata-mata europeias. Vide pela própria campanha na Europa League, também pela campanha com o Borussia Dortmund na Champions League, quando foi vice-campeão. Times precisam de união, precisam de coesão. E eu creio que o Liverpool pode chegar nesse ponto, de ter aquela solidez do coletivo e assim sobreviver. Falando até me estendendo bastante, queria muito agradecer ao Vinícius por estar aqui conosco. Foi um grande prazer poder te receber aqui para bater um papo com a turma no debate. Sempre um papo bacana, sempre tentando levar um pouco o nível para um lugar bem bacana aqui com a gente. Foi um grande prazer poder ter falado contigo, Vinícius. Pô, eu que agradeço, aprendi muito, sempre trocando informação com os amigos e é um prazer estar falando para os torcedores do Liverpool. Esse é um canal muito legal que vocês abriram, já te parabenizei em off já uma vez por isso e faço agora publicamente porque é muito bacana. O Liverpool tem muita torcida, tanto na Inglaterra quanto em qualquer canto do mundo, e no Brasil não é diferente. Então a nossa torcida merece sim um debate semanal, porque tem muito assunto pra gente falar, assim. Muito obrigado, valeu. Feito. Meu caro amigo Cledi Cavalcante, despeça-se dos nossos queridos amigos. É sempre um prazer estar na tua companhia, meu amigo. O prazer é todo meu, querido. Não existe coisa tão boa quanto falar de Liverpool. E falar de Liverpool rodeado de gente que me estima muito, né? Que eu estimo muito. Então, agradecer aqui, agradecer todo mundo que tá nos ouvindo aí, e também deixando redes sociais aí, @Cledi Cavalcante, para quem quiser, todo mundo me encontra, me segue que você não se perde. Meu amigo Leandro Martins, sempre um grande prazer estar aqui contigo. É um prazer estar aqui mais uma vez, foi um prazer, Vinícius, foi um prazer, Cledi, foi um prazer, Momol. Qualquer coisa quer falar comigo, @LeandroWikipedia em qualquer rede social. Procura Liverpool Supporters Brasil, LFCS Brasil, nas redes sociais que você encontra a gente. Quiser participar do grupo do WhatsApp do Liverpool, ter um debate com outras pessoas que curtem o Liverpool como você. Se quiser apenas conhecer o Liverpool, pode falar comigo. Se quiser se tornar um torcedor do Liverpool, não importa se você conheceu o Liverpool há 20 anos atrás ou se você conheceu o Liverpool no último jogo contra o Tottenham. Não importa. Se você quer conhecer o Liverpool, quer se tornar um torcedor, pode falar com a gente. Show! Você também vai ouvir a corneta do nosso querido amigo Lucas Chaves, o Consta. Consta, solta o verbo aí, sempre um prazer poder falar contigo. A corneta registrada do Consta dessa vez vai para Matip e Firmino, que precisam voltar a merecer seus lugares no time. O Firmino na última partida, na verdade nas últimas partidas, tem jogado um pouco abaixo do nível dele, mas a corneta principal vai para o Matip, porque o Matip falhou no jogo da Copa contra, se não me engano, o West Bromwich.
Ou se foi outro jogo que eu não tô me recordando direito qual foi, mas foi nessa época que a gente pegou Swansea, West Bromwich e Tottenham. E a melhor parceria de zaga no momento está sendo Lovren e Van Dijk. Então o Matip precisa jogar melhor para poder ganhar a vaga dele de volta. Não é uma corneta muito forte, é só uma cornetinha rápida. Mas eu acredito que ele vai voltar ao seu nível, ao seu melhor nível, e a gente vai ter muitos zagueiros bons disponíveis aí. Até com a melhora do Klavan, que não tem jogado, mas nas últimas vezes que jogou, veio jogando bem. Também ali uma puxadinha de orelha no Arnold e no Gomes, que são bons laterais, né? O Gomes improvisado e o Arnold é da posição, mas que tem jogado um pouco mal, tem tido partidas ruins e tem complicado um pouco na questão defensiva, principalmente no time. Mas eu tenho certeza que os dois vão dar a volta por cima, assim como o Matip. E inclusive para o jogo contra o Porto eu iria de Gomes. No demais de corneta é só, até porque eu não gosto de criticar muito, apesar de terem algumas coisas erradas, porque a cada momento parece que o Liverpool vai melhorando, né, e vai superando as dificuldades, vai melhorando ali as questões que vem complicando o time nos últimos jogos, mas sempre tem alguma coisinha a mais que pode melhorar, né? A questão é só parar de tomar gol, né? Arrumar um jeito de tomar menos gols, e principalmente dos times menores, e fazer mais gol, né? Como eu disse, é questão de chutar ao gol mais frequentemente, seja de longe, seja de perto. O que não acontece muito por causa da famosa tática work the ball into the box, né? E o Liverpool costuma trabalhar a bola para chegar na área na posição que o Klopp quer, na posição que os jogadores se sentem mais confortáveis. Mas como a gente já viu com o Emre Can e com o Salah e até com o Mané mesmo, algumas bolas de mais de longe você consegue chutar e você consegue colocar um efeito legal na bola, ou você consegue chutar de uma forma interessante e acabar fazendo gol. Então a questão é chutar mais, principalmente Salah, o Mané, o Firmino, o Can, até o Henderson também, o Milner, que tem um chute melhor, que eu acho que essa questão também já vai ser deixada de lado, vai ser melhorada. Bom, amigos, foi um prazer participar, Leandro, Vinícius, Maurício e Cledi, sempre uma honra e um prazer estar aqui. Aproveitando, continuando um pouquinho a corneta e dando minha despedida já, né, já com uma previsão para o jogo. Eu espero que tanto no primeiro quanto no segundo jogo o Liverpool vá para cima do Porto, assim como o Lallana foi para cima do garotão do Tottenham lá no Sub-23, né, que ele fez besteira, mas com aquele sangue nos olhos o Liverpool consegue vencer o jogo tranquilo, ele consegue a classificação. Então espero que a gente consiga essa vitória. Espero que o Liverpool que entra em campo seja o Liverpool que a gente acostumou a ver jogando bem, goleando. E assim, apesar dos resultados não estarem aparecendo, a gente vê que o time está melhorando, o time está superando algumas dificuldades, né? A gente também não tem tido muita ajuda da arbitragem, mas isso aí é assunto para outro momento. E foi um prazer participar com todos vocês. As opiniões aqui sempre no ponto. A gente sempre dá aquela cornetadinha também em algumas coisas, mas a gente ama o clube, a gente gosta muito, né, de todos os jogadores. Um ou outro a gente sempre puxa um pouquinho mais o saco, outros a gente critica mais, mas todo jogador que ajuda o Liverpool a estar num lugar melhor, para mim, merece elogios, e esse elenco, com as adições que vão chegar agora na próxima janela e na próxima janela de inverno também, merecem muito crédito e merecem muitos parabéns também pelas partidas que vem jogando e pelos gols que vem fazendo, né? Desde aquela temporada com Suárez, Sturridge e Coutinho voando, que eu acho que a gente não consegue fazer tantos gols assim em tão poucos jogos, né? Mas a questão é essa: continuar jogando, continuar indo para cima, continuar, não desistir, entendeu? Levar o Never Walk Alone até, entendeu? A última consequência, e a torcida apoiar, gritar, entendeu? Apoiar o time, empurrar.
que eu sou da opinião seguinte: criticar, você critica depois do jogo. Enquanto ainda tiver possibilidade, por exemplo, de uma virada, se estiver perdendo, ou de um empate, ou de uma vitória, né? Você tem que continuar apoiando, porque você nunca sabe o que o time é capaz de fazer, né? E como eu já disse, o poder de reação do time, né, um pouquinho mais de força mental já foi mostrado contra o West Bromwich, né, que apesar do 3-1 a gente fez o segundo gol com o Salah e ainda partiu para cima. Então, na esperança de melhores dias, de títulos e de jogos expressivos e de melhor ainda no time, que tem muita coisa para melhorar ainda, e esses jogadores têm condição, eu me despeço, grande abraço a todos, obrigado pelo convite e obrigado pela audiência também, galera. Obrigado aí, valeu. Quem também vai falar agora é a Carol Vago, nossa querida amiga, que estaria aqui conosco, mas o dever Vasco da Gama chamou a Carol e ela não pôde estar aqui conosco, mas Carol vai dar um pouco da sua palavra sobre o que ela pode ver da equipe do Porto, também desse confronto, e claro, vai dar a sua cornetada básica. Fala, galera, aqui é a Carol novamente participando aí com vocês do podcast. Enfim, consegui retornar. Tava de férias, os probleminhas para poder gravar, os probleminhas com a internet, mas estamos aí de volta. Gostaria de novamente agradecer o convite do Maurício e a recepção da galera que participa do podcast. Então é isso aí. Semana que vem, oitavas de final da Champions League contra o Futebol Clube do Porto. Bom, eu vou ser bem sincera com vocês, o Porto não é um dos times que eu mais acompanho na Europa. Eu não tenho muita familiaridade com o campeonato português, acompanho mais a Premier League e um pouco do italiano, mas do pouco que eu consegui ver do Porto nos últimos tempos, já que se tornou o nosso adversário nas oitavas de final, né, nós temos que descobrir, que entender um pouco melhor sobre eles. Bom, do pouco que eu vi do time do Porto, o desempenho deles no campeonato português não tem muito que... Não é muito surpreendente, digamos assim. Recentemente, o atacante Jonas do Benfica, Jonas que jogou aqui no Grêmio, no Brasil e tal, ele comentou em entrevista para a ESPN alguns aspectos do jogo de Portugal, né, que você tem um patamar elevado entre Benfica, Porto e Sporting. Depois você tem o Braga, que está voltando a ter alguns campeonatos bons, né? Mas assim, como ele falou e como é normal, já que todo mundo já tem essa noção, Porto é um dos times que fica na parte de cima da tabela de classificação do português, junto a Benfica e Sport. Entretanto, os confrontos que todos esses três times têm com alguns times mais fracos, digamos assim, da liga, fazem com que a gente fique meio com o pé atrás. Será que o Porto realmente joga tão bem assim como a gente está vendo ou não? Enfim, uma coisa que eu consegui reparar é que é um time bastante versátil. E essa versatilidade é uma coisa que vai ser colocada em prova agora, ao menos no primeiro jogo contra o Liverpool, por causa de desfalques. Você tem a zaga titular fora do jogo, e é um ponto muito importante, porque para times que, entre aspas, pretendem surpreender um adversário teoricamente, tecnicamente mais forte, como o Liverpool, que é no caso o caso do Porto, você precisa de ter uma defesa sólida. Não tomar gols, basicamente. É claro, não tomar gol é uma prerrogativa que você tem em qualquer jogo de classificação. Vai acontecer da mesma forma no jogo entre Real Madrid, PSG, Basel e Manchester City. Enfim, não tomar gols. E essa ausência da zaga titular, eu acredito que vai ser um fator muito importante, porque é importante que o Liverpool leve um resultado bom para Inglaterra.
É claro que não será um jogo fácil. A equipe do Sérgio Conceição, que é o técnico do Porto, é conhecida pela versatilidade, variando o esquema tático e, mesmo assim, continuando com muita força no ataque pelo lado esquerdo. O que aconteceu recentemente com o Liverpool? O Klopp tinha um esquema fixo praticamente de jogo, jogava sempre no mesmo esquema. E a partir do momento que a gente tomou aquela goleada do Tottenham no Wembley, além da anterior, que foi, foi também a goleada contra o City, mas mais precisamente depois do marco desse jogo contra o Tottenham, o Klopp passou a variar o esquema tático durante o jogo. Nós observamos no segundo jogo contra o City, que nós ganhamos ali por 4-3, basicamente quatro variações táticas diferentes da disposição dos jogadores dentro de campo, conforme a fase defensiva ou ofensiva e o momento e placar do jogo. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante e é uma coisa que a equipe do Sérgio Conceição faz muito bem. Outro ponto que é muito importante ser observado, que até o Maurício já comentou, mas eu gosto de reforçar, a fragilidade da defesa do Liverpool no lado direito, correspondente ao lado esquerdo de ataque do Porto. É o lado mais forte deles de criação para conseguir fazer jogadas que resultem em gols. Você tem, naquele lado de campo, o jogador com o maior número de assistências do time. Então, a fragilidade do Liverpool, quando você tem Joe Gomes ou então Alexander-Arnold naquela faixa de campo que não conseguem ser seguros na marcação, vai ser um grande desafio para o Liverpool. O Liverpool libera muito os laterais para atacar. No jogo contra o Tottenham, você viu o tempo inteiro triangulações, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, para tentativa de criação de jogadas, até troca de posicionamento de jogadores. O Arnold apareceu bastante, então é um ponto a ser discutido. Você tem o Arnold que consegue apoiar bastante, que chega muito ao ataque pela direita, porém você tem o Joe Gomes que não chega tanto ao ataque, e quando chega também não chega muito bem, porque ele não tem familiaridade com essa fase do jogo, ele não tem familiaridade com o ataque. Nós vimos aí que o Klein foi inscrito, não acho que ele deva retornar para o jogo, mas tudo pode acontecer também. O Liverpool sempre costuma manter bastante em sigilo como é a situação física dos jogadores para jogar. Então, pode ser sim que ele talvez até entre por um tempo para ajudar na marcação, supondo que o Liverpool consiga sair na frente no placar e ampliar, ou pelo menos ter um placar mínimo no jogo para poder vencer. Eu acho que talvez esse retorno do Klein vai ser muito importante para a gente nessa reta final, nesse início de playoffs, né? Ele deve voltar com mais possibilidade para o segundo jogo. Eu entendo que ele não tenha ritmo de jogo ainda, que ele esteja muito tempo parado devido à lesão, porém, talvez seja interessante pela força defensiva que ele tem. Nem Alexander-Arnold, nem Joe Gomes conseguem defender como ele consegue defender. Ok, ele também não sabe cruzar. Joe Gomes não sabe cruzar a bola. Arnold precisa de fazer muitos cruzamentos para conseguir acertar um. Assim como o Robertson. O Robertson é um cara que talvez não seja tão exigido pela esquerda na nossa defesa, a direita do ataque do Porto, devido às características, mas como o time do Porto é um time muito mutável, a gente também não pode descartar a possibilidade de jogar em cima dele, principalmente quando a gente observar quem que vai ajudar na cobertura naquela área do campo. A gente viu o meio de campo do Liverpool trocando de jogadores diversas vezes. Você tem variações com Kahn, Henderson, Wijnaldum, Milner, Ox. Então, é bastante importante a gente observar isso. O Kahn
É um jogador que melhorou de certa forma. Ainda não chegou a um patamar que eu vá elogiá-lo, mas ele já melhorou um pouco, tá um pouquinho mais maduro, tá fazendo menos cagada do que ele fazia antigamente. O Henderson, por mais que eu particularmente não goste do estilo de jogo dele, é um jogador que com o retorno pode agregar bastante. Nós vimos muitos jogos do Liverpool sem o Henderson, mas ele é um cara que ajuda muito na saída de bola, tem uma visão relativamente melhor do que alguns jogadores para sair com a bola, achar o melhor passe. É claro, ele sempre faz alguma cagada, algum lançamento indevido e acaba perdendo a bola, mas é um cara que pode ajudar muito ali. E essa parte ali do campo, o meio, vai ser muito importante a gente observar. O cara mais criativo do Porto é o Brahim. E é o cara que a gente tem que neutralizar. É até um jogador que o Liverpool tinha interesse, assim, rumores há um tempo atrás, que o Liverpool tinha interesse no jogador. É um cara criativo e que, chegando à frente, conseguindo ter o contato, conseguindo passar a bola para o Boubacar e para o Marega, pode criar muito perigo para a gente. Um outro ponto interessante vai ser conseguir neutralizar o Aboubacar, porque o Liverpool tem um pouco de dificuldade de marcar jogadores atacantes com o estilo de jogo e o porte físico do Aboubacar. Eu acho que a parte mais importante nesse matchup é o Van Dijk e o Lovren ou o Matip, seja quem for o titular junto ao lado do Van Dijk, conseguirem marcar e neutralizar ele. Na bola aérea, a gente já viu que o Van Dijk é excelente, ele ganha praticamente 99% das disputas. Eu acho que isso já vai ajudar muito o Liverpool. Porém, a gente precisa arrumar todo o sistema defensivo. O Liverpool teve alguns problemas no jogo contra o Tottenham, a partir de um momento do jogo onde o Tottenham conseguiu dominar as laterais do campo, onde eles estavam conseguindo colocar jogadores de velocidade pelas pontas e jogar a bola pelo meio. O Liverpool quase tomou um gol nesse tipo de jogada. Então é importante a gente observar, principalmente as costas dos laterais. Eu acho que com o Robertson a gente não vai ter muito esse problema, mas pode ser que aconteça também. Mas principalmente pela direita, as costas do Joe Gomes ou do Alexander-Arnold, qual dos dois que jogar, porque eu não acredito que o Klein deve jogar agora. Então, isso é importante, conseguir marcar o Aboubacar, então. Ele, dos poucos jogos que eu vi do Porto, ele não parece ser um cara muito técnico, porém, é um cara bastante oportunista. Então, quando ele tiver a chance, ele vai jogar a bola para dentro. Outra coisa também que eu acho interessante a gente destacar é conseguir usar as subidas do time do Porto pela esquerda deles, esquerda da defesa deles, né? Para colocar o Salah em uma posição boa de campo, colocar o Salah em uma posição que ele consiga criar. É um jogador muito rápido, então eu acho que tanto ele de um lado quanto o Mané de outro serão jogadores que vão incomodar muito nas laterais de campo e que, dependendo da posição que estiverem, com o auxílio de outros jogadores para realizar as triangulações e aumentar a velocidade do jogo com o toque de bola, vai ser muito interessante a gente observar. O Salah é um cara muito técnico, muito rápido e tem sido decisivo. A gente viu no jogo contra o Tottenham, o segundo gol dele, que ele fez um absurdo dentro da área e conseguiu fazer um gol, tirar um gol da cartola. Acho que vai ser muito interessante também explorar esse lado esquerdo da defesa do Porto, o nosso lado direito do ataque, que é onde nós temos o nosso principal jogador. E isso provavelmente será um grande trunfo para o Liverpool. Também vai ser importante a briga do Firmino com os zagueiros. O Firmino provavelmente deve recuar um pouquinho mais para tentar ajudar na armação das jogadas. Ele faz isso muito bem e foi assim que ele se destacou no Hoffenheim. Não sei se ele vai conseguir brigar tanto fisicamente com a zaga do Porto, porque eu também não conheço os zagueiros reservas
que devem ser os futuros titulares nesse jogo contra o Liverpool. Basicamente é isso, e ainda fica aquela incógnita. Quem vai ser o goleiro? Realmente vai ser o Karius, que teve um excelente jogo contra o Tottenham, que estava jogando na Copa, ou vai ser o Mignolet? Espero que seja o Karius. Vou aproveitar para elogiar ele. Ele fez um excelente jogo contra o Tottenham. Infelizmente, devido àqueles pênaltis que o juiz marcou indevidamente, na minha opinião, a atuação dele acabou ficando levemente manchada. Na minha opinião, não, mas eu já vi algumas pessoas comentando pelo pênalti no Kane, que na minha opinião não foi, porque ele não, na minha opinião, pelo que eu vi na imagem, ele não encostou. E depois também aquele pênalti que deram do Van Dijk, que eu também não observei nenhum toque no Lamela. Enfim, foi uma excelente partida do Karius e eu espero que a partir de agora ele volte a atuar sempre daquela forma, que foi um jogo que nos lembrou o Karius da época demais. Basicamente é isso então, galera. Eu gostaria novamente de agradecer o convite para participar do podcast. E é isso aí. Próximo podcast também novamente. Valeu. O momento corneta não podia faltar. Jamais. Eu tenho defendido muito o Robertson, falando que ele tá jogando muito bem. Já elogiei ele muito bem, principalmente na fase defensiva do jogo. Mas, pelo amor de Deus, alguém fala com ele que ele tem que treinar cruzamento. Primeiro, o Liverpool, teoricamente, não deveria precisar de tantos cruzamentos. Afinal de contas, a gente não tem um centroavante alto, não tem um centroavante cabeceador na área. Ainda que o Firmino já tenha feito gols dessa forma, quase fez um gol assim no último jogo. Pelo amor de Deus, os nossos atacantes não têm 30 metros de altura e mais 20 metros de impulsão. Por favor. Robertson, se você vai cruzar a bola, cruza a bola baixa, no chão, para alguém que está vindo de trás, então tentar colocá-la para dentro, ou tentar, devido à marcação, fazer alguma jogada, escorar para trás, enfim, pelo amor de Deus. Pelas barbas do profeta! Você está ouvindo o Melwood Pub. Pois é, amigos, antes de eu dar a minha palavra final, Vinícius, eu queria que tu desse um pouco aí a dica para o nosso ouvinte sobre o guia da UEFA Champions League do Future, que eu considero um guia extremamente essencial para quem quer acompanhar e saber um pouco mais da UEFA Champions League, desses jogos de oitavas de final. Pô, obrigado pela referência, Maurício. Então, cara, a gente fez um guia, um trabalho capitaneado pelo Gabriel Correia, que é meu colega no Future. Foi muito bacana. A gente tentou pegar um número máximo de colaboradores, pessoas que acompanham o nosso trabalho, que gostam da gente e que tinham interesse em fazer essas análises, e pessoas que acompanhavam os times de perto. Então a gente foi catar gente que via o Basel, por exemplo, justamente para poder falar com critério, com responsabilidade e com muita informação, né, com densidade, bem como tem sido a cara ou a gente tem tentado, pelo menos sem pretensão, mas tentado fazer algo que provocasse, estimulasse as pessoas a pensar o jogo, né? Esse tem sido o nosso logo, Pense o Jogo. A nossa terceira temporada de Future, né, tem sido Pense o Jogo. Então a gente fez um guia que é dividido pelos confrontos e que cada analista fala de um time. Eu falo do Liverpool e deixa eu só abrir aqui, inclusive eu tô com ele aberto para poder acreditar de cada um. Então, o Murilo Monet fala da Juventus, o Rafael Maciel fala do Tottenham, o Fernando Campos fala do Basel, o Igor Júnior fala do Manchester City, o Luiz Cristóvão fala do Porto, eu estou falando do Liverpool, o Jorge Luiz fala do Real Madrid e o Renato Gomes Rodrigues fala sobre o PSG. A gente vai ter uma segunda parte, que dia 15 vai ser lançado com os demais confrontos da UEFA Champions League. Eu deixo aqui, para o ouvinte que esteja acompanhando a gente, eu deixo nos comentários do YouTube, eu deixo o link para essa matéria para você conferir detalhadamente, passo a passo, e você entender o que a gente está falando. Exatamente. Também o Future UFC também tem o The Pitch Invaders, que é um podcast muito bom sobre futebol, fala de vários assuntos diversificados no futebol, também é sempre uma dica muito bacana para quem gosta do esporte e que quer também ampliar os seus horizontes. Agora o Future também tem o Entre Linhas, né, Vinícius, também? Tem o Entre Linhas, que é um outro podcast. A gente está lançando, na verdade, uma linha que é Podcasts Future, né? Nós temos o The Pitch Invaders, que já é o tradicional da casa, nosso carro-chefe. E nós temos o Entre Linhas, que é com o Renato Rodrigues, do Data ESPN, e o Leonardo Miranda, do Globoesporte.com. É mais um braço aí que a gente tem. Muito bacana. Sempre um prazer falar de futebol, principalmente de Liverpool, aqui o Melwood Pub Podcast.
se estendeu bastante, mas foi por um bom motivo, uma edição especial falando exaustivamente sobre o confronto contra o Porto pela UEFA Champions League. Retornamos em breve com outro dos nossos produtos aqui do Mel do Pub, que é o Tempo Extra. Nós falamos exclusivamente dos jogos do Liverpool, trazendo detalhes, escalações, estatísticas do jogo, tudo o que aconteceu na partida, destaques individuais dos participantes. O Cleidi também já fez aqui o Tempo Extra comigo, já tivemos aqui, entre outros parceiros, fazendo o Tempo Extra no Mel do Pub. É um pouco de tentar desviar um pouco, cada programa tem seu objetivo, um programa para falar só dos jogos e um outro podcast que é este aqui, que é o principal, para destacar assuntos que possam ser tratados com mais tranquilidade, com mais tempo, sem tanta pressa. E no Tempo Extra é aquele papo mais rápido, um pós-jogo clássico que você está acostumado a ouvir muitas vezes em rádio, mas com o toque, claro, do Mel do Pub. Desde sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia aqui no Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Praticamente tchau e praticamente até a próxima.